envia uma resposta. Aleluia. Deus, Ele está enviando a resposta para você. Você está orando ao Senhor? Você está buscando a Deus? Você sabe quando você busca algo com vontade, você busca de coração? Glória a Deus, aleluia. Você já parou para imaginar como foi a compra do primeiro carro? Como foi a compra, talvez, da primeira roupa nova? Como foi a compra da primeira casa, para quem tem a casa própria? Como foi a compra de um pedacinho de terra, para quem almejava um pedacinho de terra, ou almeja um pedacinho de terra? Não é aquela batalha. Se tiver que pagar a parcela, vai tirar da onde não tem, mas vai trabalhar dobrado, vai pagar. Às vezes a prestação do carro até ela é pesada, mas por eu querer eu vou pagar. Eu vou trabalhar. A mulher começa a trabalhar junto com o esposo e vira uma busca para chegar no objetivo de qual? No final daquele carneio, o carro ser da pessoa. Com Deus não pode ser diferente, irmão. Se você nessa noite veio buscar algo do Senhor, o Senhor está te dando uma solução para você nessa noite. Deus está dizendo: eu estou pronto para te abençoar, eu estou pronto para derramar vitória sobre tua vida. Mas quanto você tem buscado, quanto você tem ajoelhado, quanto você tem orado para isso acontecer na minha e na sua vida? Glória a Deus. Quando olhamos nas Sagradas Escrituras, a Bíblia diz que veio um anjo do Senhor, presbítero César. Só que esse anjo do Senhor, ele vem carregado, abençoado com alguns fatores que nós vamos destacar aqui nesta noite pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse anjo, ele vem recheado. A oração incessante, ela recheia. A oração incessante, ela completa. A oração incessante, ela muda o quadro de qualquer situação. A primeira coisa que eu vejo aqui é que quando nós estamos em oração, quando a igreja ora, quando o crente ora, quando o pastor, o povo de Deus ora, a primeira coisa que eu encontro aqui, meu querido, é que quando Deus ele entra com a providência, quando Deus opera o seu milagre, a oração ela faz iluminar. A oração ilumina. A primeira coisa que aconteceu aqui quando esse anjo chegou na prisão, o operador irmão Walter trouxe luz. E quando nós olhamos para a luz, nós olhamos para a clareza. Quando olhamos para a clareza, nós olhamos para a transparência. Quando olhamos para a transparência, nós tiramos a cegueira espiritual. Quando olhamos para tirar a cegueira espiritual, começamos a entender melhor o que Deus quer para nossas vidas. Porque enquanto eu e você não estivermos em oração, quando nós não estivermos em constante oração, nós podemos tropicar. Nós podemos cair num buraco porque não estamos andando no escuro. Mas quando oramos a Deus, Deus ele ilumina o nosso caminho. Quando oramos a Deus, Deus ilumina a nossa mente para não ficar podrificada com a podridão do mundo. Quando nós oramos a Deus, Deus ilumina os nossos olhos para que nós possamos enxergar além daquilo que enxergamos. Quando nós oramos, o Espírito de Deus ilumina a nossa vida e revela a palavra. Então, sem iluminação, nós não podemos fazer nada. E sem contar que Deus é luz. Sem contar que Deus é luz. A luz habitou no meio dos homens, mas os homens preferiram andar em trevas. A luz que ilumina os homens. Sabe quem é essa luz? Jesus. É a luz que ilumina eu e você. É a luz que nos dá visão. É a luz que nos mostra o caminho. Luz para os meus caminhos e lâmpadas para os meus pés. É a tua palavra, Senhor. Aleluia. Ela ilumina. O anjo chega e
e Ele traz luz aonde não tinha. Ele ilumina o lugar que Pedro estava. Ele ilumina aquele lugar. Ele ilumina aquela cadeia. Aquela prisão que estava escura, agora estava iluminada pela luz e pelo poder de Deus. Segunda coisa que nós vimos aqui: o anjo toca o lado de Pedro, e aí eu enxergo um mistério muito gostoso. Tem muito crente que quer que o filho se converta pela violência. Tem muito crente que quer que o marido se converte enfiando o evangelho de goela abaixo. Tem muito esposo forçando a esposa a vir para a igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite para você, meu irmão e minha irmã. Não adianta tocar as tuas mãos, não adianta colocar as mãos tuas no teu parente, no teu vizinho. Não adianta colocar tuas mãos naquele que te persegue. Não adianta colocar tuas mãos naquele que virou a cara para você. Não adianta colocar tuas mãos naquele que der para você e não paga. Você tem que deixar Deus tocar nele. Você tem que ir para a oração, porque quando você ora, é Deus que vai lá tocar. Aleluia! A pessoa quer fazer pela força própria. O anjo iluminou o lugar e tocou em Pedro. Quando Deus toca, o coração da pessoa amolece. Quando Deus toca, aquele que não perdoa começa a perdoar. Quando Deus toca, aquele que xinga para de xingar. Quando Deus toca, aquele que briga não briga mais. Quando Deus toca, aquele que era bandido se torna abençoado e se transforma num cristão. Quando Deus toca, um casamento falido acaba os problemas e se torna um casamento exemplar na sociedade. Livro de Jeremias, capítulo de número 18. Deus olha para o profeta e diz assim: desce a casa do oleiro, xarabai negastecai, calamante uinegues, telefanamai, e lhe falarei contigo. E ali ele desce e Deus dá uma visão para ele. Aleluia. O oleiro estava preparando um vaso, mas como de momento errou ali, o vaso se desfez, mas ele formou o vaso rapidinho de novo. E Deus olhou para o profeta e disse: porventura eu não poderei fazer o mesmo que esse oleiro fez com o vaso, com a casa minha lá na Vila Simões, com a minha casa em Pirajuí, com a minha casa em Lins, com a minha casa no Brasil, com a minha casa no mundo. Porventura eu não poderei tocar o povo de Israel e fazer a mesma coisa? Entenda uma coisa: eu e você somos um vaso na mão do Senhor. Mas você tem que deixar Deus amassar o barro. Deixa Deus tocar em você, irmão. Deixa Deus colocar a mão em você. Pastor, mas rapaz, o senhor está mandando Deus pesar a mão em mim? Não, eu estou mandando Ele tocar em você. Se tiver alguma coisa no vaso que está fora do lugar, se tiver algum torrão que ainda sobrou, Ele vai arrancar. Se tiver alguma coisa que está faltando forjar, Ele vai queimar no fogo do poder do Espírito Santo, e você vai sair uma labareda. Você vai ser abençoado. Mas tem que deixar Deus tocar, senão não funciona. Quer forçar a situação? Não é pela força. O meu evangelho não é pregado por força ou violência, mas é pelo poder do meu Espírito. É pelo poder do meu Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quer que se converta na marra? Não tem jeito. Tem que deixar Deus tocar. Deus, é verdade. Tem que deixar Deus iluminar. É fiel. Tem que deixar Deus trabalhar. Eu quero que a pessoa me peça perdão, pastor. Irmão, vai orar. Pastor, eu quero receber aquele dinheiro. Vai orar. Pastor, eu quero pagar aquela conta que eu me perdi e eu já pedi perdão para Deus. Eu preciso... Vai orar. Pastor, eu estou precisando de tal coisa. Irmão,
Mas eu estou orando. Então você está orando pouco. Ora mais. Pastor, mas eu estou orando 1 hora. Ora 2. Pastor, mas eu já oro 2. Ora 3. É oração incessante, irmão. A Bíblia diz que aqui eles oravam incessantemente. Senão eles não tinham recebido o milagre. Senão eles não tinham recebido a vitória. Terceira coisa que eu enxergo aqui. A primeira, ilumina a prisão. Deus vai iluminar a tua vida. Deus vai iluminar a minha vida. A segunda, o anjo tocou nele. Então as cadeias lhe caíram das mãos. Aí eu vejo um outro mistério aqui, mais gostoso ainda, diabo. Quando você e eu oramos, as pessoas que estão em prisões espirituais são libertas. As pessoas que estão presas na bebida são libertas. As pessoas que estão presas nas drogas são libertas. As pessoas que estão presas na prostituição são libertas. As pessoas que estão presas na idolatria são libertas. As pessoas que estão presas na incredulidade são libertas. Então o anjo ali tocou nele e então as cadeias caíram. Muitas vezes nós falamos de Jesus para algumas pessoas e parece que até a gente fala assim: Senhor, mas eu já falei tanto, essa pessoa não muda, essa pessoa não se converte, essa pessoa parece que não se decide. Sabe o que está faltando? Oração. Orar pela vida dessa pessoa. Orar para que Deus faça essa obra na vida dela. Porque Paulo diz: eu prego, Apolo rega, mas o crescimento vem de Deus. Paulo pregava, Apolo regava, mas o crescimento vem do Senhor, viu? Nós temos que pregar, o crescimento vem de Deus. O crescimento não é nosso. Temos que entender isso aí. A Bíblia diz aqui que as cadeias caíram das mãos dele. Muitas pessoas hoje estão presas, irmãos. Presas na enfermidade por falta de oração. Presas na depressão e na opressão por falta de oração. Aleluia. Presas no engano por falta de oração. Mas se você e eu orarmos a Deus e buscarmos a face de Deus pelo nosso problema, as amarras de Satanás vão cair no chão, em nome de Jesus. As amarras do inferno vão cair no chão, as correntes do diabo vai ser quebrada. Pode macumbeiro falar, tem gente que fala assim: pastor, mas então os macumbeiros que fazem macumba, o senhor pode fazer o que quiser. É verdade, Deus. Eu tenho dó do macumbeiro do que ele está gastando. Glória a Deus, aleluia. Um dia, quando eu estava pregando na rádio em Pirajuí, naquele dia, pastor Durval, eu fiz igual a Elias. Eu estava pregando uma palavra e eu senti assim, que eu falei: rapaz, desta hora, quantas pessoas que não gostam do Evangelho estão ouvindo a palavra. Talvez quantas pessoas nessa cidade que servem a Satanás e não querem saber da palavra. E eu falei assim, falei com o meu nome, a igreja qual eu sou, e disse a seguinte coisa: assim como foi na vida de Elias, se você quiser, aí você que está servindo a Baal, quiser fazer um teste comigo no monte para ver quem que é o Deus que responde primeiro com fogo, pode me procurar, o meu telefone é tal. Sabe quem que procurou eu? Ninguém. Sabe por quê? Porque o profeta de Baal, ele só clama e reza e nada acontece. Mas aquele que é profeta de Deus queima o altar até cheio de água. Aleluia! As cadeias vão cair por terra. O vício da bebida tem que cair por terra. O vício das drogas tem que cair por terra, em nome de Jesus. Você veja que esse anjo, ele vem recheado de bênçãos para a vida de Pedro. Só que nós temos que trazer isso para a vida da igreja, para a minha vida e para a sua vida. Nós temos que entender que esse anjo está aqui hoje. Aleluia.
E tudo isso que eu estou falando e que eu vou acabar de falar ainda, Ele está trazendo para mim e para você também. E a Bíblia diz assim, eu pulei uma aqui e eu vou falar dela. Eu não gosto de pular as coisas. A Bíblia diz também que Ele despertou. Você sabia que tem muita gente adormecido na fé? Você sabia que tem muitas pessoas adormecidas e a oração desperta o crente para ficar alerta? A Bíblia diz que Ele despertou. Muitas vezes, irmãos, nós somos enganados pelo mundo aí fora por falta de oração. Às vezes uma pessoa vem propor um negócio para nós e nós somos enganados porque nós não oramos. A pessoa vem vender um carro que está fundido para a gente. Mas se você tivesse ido para a oração, isso é um exemplo que eu estou dando. Se você tivesse ido para a oração, Deus tinha dado o livramento para você. Às vezes pessoas convidam jovens, cuidado com o convite e os manjares deste mundo aí fora, porque o diabo prepara os manjares para tirar você dentro da igreja. É verdade, Senhor. Mas se você tiver uma oração, você está esperto, você está desperto, você não está dormindo. O crente quando dorme, o diabo pega. O crente quando dorme, o diabo vence. O crente quando dorme, o diabo engana. É dessa forma, Deus. Mas quando ele está desperto, quando ele está esperto, quando ele está ligado, quando ele está na oração, o diabo não pode enganar Glória a ele. Deus. Aleluia. Quando ele está esperto, o diabo não pode enganar você. Se você estiver na oração, você vai estar vigilante. Se você estiver na oração, você não vai estar com a cabeça caída. Levanta a sua cabeça. Deus é com você. Deus é na tua vida. Deus vai prover para você. O que está faltando é você e eu orarmos mais. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz assim: e disse-lhe o anjo: cinja-te e calça as sandálias. E assim ele fez. E disse mais: põe a capa e segue-me. E aí eu encontro um último mistério gostoso dessa palavra que eu vou ministrar para você. Quando eu e você oramos, Deus está preparando você para a batalha. Quando eu e você oramos, Deus está te aprontando você para guerrear. Quando eu e você oramos, Deus está te aprontando para vencer as lutas, para perseverar até a volta de Cristo. Quando eu e você oramos, nós estamos sendo preparados para sermos abençoados. Porque ele fala: cinge-te, calça-te as sandálias. Olha só, põe a capa e segue-me. Então quer dizer, estava se aprontando para sair da prisão. O anjo ia tirar ele de lá. Quando eu vejo isso, eu vejo crentes orando, eu vejo crentes sendo preparados, irmãos. Eu vejo crentes sendo revestidos. Eu vejo crentes sendo abençoados. Você entendeu? Nós temos que entender isso aí. Veja bem, a Bíblia diz o quê? Aquele que ouve as minhas palavras, aleluia, e as pratica, é semelhante ao homem que constrói sua casa na rocha, e dá-se os ventos, e as chuvas, e sobe-se os rios, e dá contra o ímpeto daquela casa, mas nada acontece com ela. Mas também tem a pessoa que ouve as minhas palavras e ela não a pratica, e vindo e constrói a sua casa na areia. Construiu na areia, vai cair, não tem conversa. E ele diz assim: vence os ventos, e vence as chuvas, e sobe-se os rios, e dão contra aquela casa, e grande aquela ruína. Sabe qual casa Jesus estava falando? A casa é você, a casa sou eu, a casa é a igreja, a casa somos nós. Sabe qual que eram os ventos, as chuvas e os rios que eles estão falando ali? Eles estão falando ali dos problemas, das dificuldades, das lutas do dia a dia que eu e você vamos passar. E aquele que está firmado na rocha é aquele que está firmado com Jesus, é aquele que ouve a palavra, é aquele que pratica a palavra, aquele que crê que a palavra é de Deus e a palavra é a verdade. Aleluia. Nós temos que crer.
Porque se nós não cremos na palavra, como é que nós vamos dizer É verdade, uma Deus. pessoa, em nome de Jesus, espírito imundo, sai dele ou sai dela, sendo que é promessa da palavra? Como é que nós vamos colocar as mãos sobre os enfermos se os enfermos vão ser curados, se nós não acreditarmos? Nós temos que crer na palavra que está falando. Glória a Deus. Nós Aleluia. temos que crer na palavra. Como é que nós vamos crer na volta de Jesus? Que a palavra fala que Jesus está voltando. Jesus está às portas e vem buscar uma igreja. Se nós não cremos na palavra. Mas você quer ver como é que é fácil saber quem que crê na palavra e quem que não crê na palavra? Ou quem é o ouvinte da palavra e quem é apenas quem é apenas ouvinte, quem é ouvinte praticante? É fácil, irmão. Não precisa nem fazer enquete, não precisa nem fazer pesquisa. O que ouve a palavra e pratica, muda de vida. Glória a Deus. O Aleluia. que roubava não rouba mais. O que furtava não furta mais. O que xingava não xinga mais. O que bebia não bebe mais. O que mentia não mente mais. Não precisa, é só eu e você fazer uma reflexão da nossa vida. Dessa forma, Deus. Mas aquele que apenas é ouvinte da palavra, ele vem para a igreja e continua fazendo lá fora as mesmas coisas de quando ele fazia antes. Continua fumando, continua bebendo, continua xingando. A casa cai, eu sempre falo isso, a casa cai e os vizinhos do lado falam: rapaz, isso aí é o irmão da igreja, não é? É o crente lá, ó. Mas vem, ele está xingando a mulher daquele nome, mas pode na vida? Pode daquele nome? Pode, Dessa né? forma, Deus. Pode. Ué, o vizinho está dizendo: você sabia disso? Que todo mundo está de olho É demais. verdade. Esperando eu e você dar um escorregão, só para apontar o dedo e falar: lá, é o pastor, ó. É o pastor daquela igreja lá, ó. Comprou e não pagou, ó. Olha lá, ó. Tá devendo, ó. É o pastor. Você está entendendo como é que é o negócio? É assim que funciona. Então, quando eu ouço a palavra e quero praticar, eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar de atitude. Eu tenho que colocar Jesus acima dos meus vícios. Eu tenho que colocar Jesus acima dos meus problemas. Eu tenho que colocar Jesus acima de tudo. Glória a Deus. Acima do que eu tenho, acima do que eu sou. Pode ser um doutor. Aceitou Jesus, ele tem que colocar Jesus acima. Pode ser o homem mais rico do mundo. Aceitou Jesus, Jesus está em primeiro lugar. Dessa forma, Deus. É Jesus. Aí quando você veja isso, aí você cai naquela palavra: a hora que vi os problemas sobre minha vida, eu vou vencer, porque eu estou praticando a palavra. Aleluia. Mas se eu não praticar a palavra, quando vem o problema, pastor Durval, vem um problema aí, eu vou sair, eu não vou ficar na igreja não. Eu não vou ficar não, porque tem um problema aí. Aí a pessoa não aguenta. Vem uma luta, se levanta uma calúnia. Meu Deus, não, eu não vou ficar. A irmã não cumprimenta a outra. Ah, não, a irmã não deu a parte só para mim, eu não vou ficar na igreja. Você sabia que é interessante, só para encerrar só.